E aí, galerinha que gosta de aprender inglês. Teacher Valdene Santos aqui para a aula da semana. E a gente vai falar do presente contínuo ou do presente progressivo. É isso mesmo. Que também em inglês é present continuous ou present progressive. Então, o presente contínuo ou progressivo, como queira, é um tempo verbal da língua inglesa usado para expressar ações e eventos temporários, com início e fim também. Então, você tem que ficar atento nisso, porque essas ações são contínuas também e estão em progresso no presente, no tempo que você está falando, no momento da sua fala. Tá? O presente contínuo é um tempo verbal composto, ou seja, para construir ele, a gente precisa de dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o to bezão, que todo mundo gosta de falar mal dele, mas ele é muito importante. Então, você vai precisar de um verbo auxiliar, que é o to be, e um verbo principal. Né? Para isso, a gente usa como auxiliar o to be, como eu já disse, conjugado no simple present, ou seja, no presente do indicativo. E aí ele vem acompanhado do verbo principal. E esse verbo principal, você acrescenta nele uma terminação, que é o ing, que aqui pra gente é como se fosse o gerúndio, tá? Na língua portuguesa, o mais próximo que temos desse tempo verbal é o gerundismo. Sabe aquelas terminações? Ando, né? Andando, falando, tá? Chorando, amando. Endo, escrevendo. Né? Você tem aí ando, endo, indo, sorrindo, tossindo. Então, esse ando, endo, indo é mais ou menos o que a gente tem como tradução. Né? Quando você coloca em língua inglesa, é isso que a gente compreende. São construções do presente feitas por meio de locuções verbais. Ai, mas o que é locução verbal? Agora vai falar de gramática. Lembra que eu falo para você sempre. Aprende a compreender o inglês. Aprende a ouvir, entender e falar o inglês. E depois faz o curso de gramática. Aqui a gente está dando aí um apanhado para te ajudar a compreender. Até porque nas provas que tu tens que fazer, tem que ter a gramática. Então, vamos lá. Locução verbal é quando você tem dois verbos. E esses verbos são utilizados para descrever uma ação. Tem uma determinada ação ali, eu vou andar na praia. Né? Você usa o verbo ir e o verbo andar. Então, isso é locução verbal, quando você tem esses dois verbos descrevendo uma determinada ação ou um acontecimento da frase ou do período. E para formar esse tempo verbal, nós usamos o seguinte, para formar aí o present progressive, lembra, ou o presente contínuo, o present continuous, você vai fazer o seguinte, você vai ter um sujeito na oração, você vai ter o verbo to be, né, que como verbo auxiliar, e depois do verbo auxiliar, você vai ter o verbo principal com a terminação ing no final dele. E depois um complemento, tá? Ah, nossa, mas como que é isso? Olha só aqui, eu coloquei alguns exemplos. O sujeito, no caso aqui, I, eu, né? O verbo to be, am, I am, eu estou. Lembra que ele sempre pode ser eu sou ou eu estou. É o contexto que vai dizer para você qual que ele é. Aqui no caso, eu sou assistindo, não dá, né? Então, eu estou assistindo. Isso que é o contexto que a gente fala. E muitos alunos dizem, eu não sei o que é o contexto, eu não entendo. Então, isso é o contexto. Não tem como, tá? Não combina. Então, ó, I am watching a movie with my friends. Eu estou assistindo um filme com meus amigos. Então, olha aqui, ó. Eu é o sujeito, né? I. O to be am. O verbo principal com a terminação ing é o watch. Aí com a terminação ing, watching. E o complemento
I'm moving with my friends. Sempre vai usar essa estrutura gramatical. O sujeito, o verbo to be, mais o verbo com ing e um complemento. Assim você vai ter uma frase escrita no presente contínuo ou no presente progressivo, tá? Aí eu coloquei mais uns exemplos aqui para te ajudar na hora de estudar. You are studying for the exams. Aqui, ó. You é o sujeito, né? Você. Are é ou está. Aí você vai ver que no caso é está, né? You're studying is. Study é o verbo. Aí você coloca o ing na terminação do verbo. Em vez de estudar, fica estudando. Eu estou estudando para os exames, ou para as provas, ou para os testes. Depende de como você usa aí os seus vocábulos, tá? Mas todas são possíveis traduções boas, tá? Depois você tem at the present, no presente, né? O no momento, ou agora, né? Nesse instante aqui tá acontecendo. She is working, olha aqui, ó. She is working, she, então é ela, é o sujeito, is é o to be, working, work é o verbo principal, ing no final, working, tá? Trabalhando, ela está trabalhando at the New York Times, no New York Times. Então, agora, nesse momento, ela está trabalhando no New York Times, ok? Então, você sempre vai ter essa estrutura. E como eu sempre digo para vocês, aproveita a estrutura para depois remodelar. Modela a estrutura para usar dentro das conversações que você vai fazer, com o vocabulário que você tem. Usa ele, tá bom? Vamos para a próxima. E aí, galera, vem aquela dúvida. Tá, professor, mas eu vi que tem verbo que tem o ing sim, mas tem uns que o verbo termina com ie e depois tem o ing, e eu não sei como é que funciona, tem letra dobrada, eu não sei como é que funciona, quando tem o e no final, como é que faz? Então aqui eu coloquei as regras para te ajudar e você não esquecer nunca mais. No entanto, se você ler apenas uma vez e você não praticar falando, se você não praticar ouvindo, se você não praticar lendo, escrevendo, tudo isso daí vai sumir da tua memória de curto prazo e vai ficar guardadinho lá no teu inconsciente. E aí, para resgatar, só se você tiver muito contato com o inglês, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, regra 1. Quando o verbo principal terminar com a letra E, ou letra E, como queira, depende de onde você nasceu, de onde você foi alfabetizado. Então, aí a letra E vai ser o seguinte, se ela vier precedida por uma consoante, aí, ou seja, antes da letra E, lá no finalzinho, que nem tem aqui no exemplo, to dance, olha só, tem a letra C. Com a letra C, aí você vai saber, você vai retirar o E, né? Take the letter E and put IND. Então, você vai tirar a letra E e vai colocar o ING, tá? Só isso. Verbos terminados com E. Simples assim? Isso, simples assim. Mas lembra, vou deixar uma nota aí embaixo. Tem uma exceção, né? A exceção à regra, o to be. Porque ele com ING é bem, né? Então, depois do E, você só acrescenta o ING, mas esse só no to be. Olha lá os exemplos. To dance, dancing. Né? Dançar, dançando. To take, taking, tirar. Né? To make, fazer. Making, fazendo. To come, vir. Coming, vindo. E aí o to be, being. Né? Então, é isso, gente. Agora, na regra 2, você tem verbos terminados com IE, que a galera insiste em errar. Mas é porque é difícil? Não. É porque falta contato, é porque falta a prática da conversação, do escutar e do reproduzir a conversa.
tá? Dentro daquilo. Lembra, aqui você não vai só pegar isso daqui, você vai pegar aquelas frases lá que tem de exemplo, você vai pegar esses verbos, vai colocar lá no Google Tradutor, vai no íconezinho do alto-falante, onde ele fala para você. Como são frases curtas, não vai dar problema, ele vai falar bonitinho e você vai reproduzir. Escuta milhões de vezes, fala milhões de vezes, e isso vai gravar na tua cabeça, como gravou todo o vocabulário que você usa em língua portuguesa. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó, com o IE no final. To die and to lie. E aí você tem dying e lying, tá? Olha lá. Você vai trocar, você vai tirar o IE, tá? E vai colocar um Y no lugar. E depois de colocar o Y, aí sim você acrescenta o ING, tá bom? Fácil, fácil, molezinha. Viu lá o verbo, termina com IE. Opa, peraí. Eu tenho que trocar esse IE por um Y. E depois, aí eu coloco o ING, certo? Belezinha? Então, vamos seguir adiante. Na regra 3, vocês têm os verbos monossílabos ou dissílabos, tá? Que tem terminação com consoante mais vogal mais consoante. Isso mesmo. If you have a verb, if consonant, vowel, consonant, you double the letter, tá? Então, você dobra a letra. Então, olha só aqui, ó, se você tem o CVC, né, o consoante, vogal, consoante, você deve duplicar a última consoante e então acrescentar o ING. Só depois que você dobrar a letra, aí você coloca o ING. No caso de nadar, to swim, aí você coloca mais um M. Mas como é que eu vou saber mesmo, professor? Olha aí a regra, lê a regra. Se tiver uma sílaba ou se tiver duas, no caso swim, apenas um, aí você coloca mais um M. E depois do M, ING, tá? Aqui, travel. Travel tem duas, tá? Mas olha lá, consoante, vogal, consoante. Tá? Ó, tem o V, que é consoante, tem o E, que é vogal, e tem o L, que é consoante. Traveling. Travel, traveling. Então, depois, to cut. To cut, uma sílaba só, consoante, vogal, consoante. Cutting, né? Cortar, cortando. Olha lá, cutting, lembra. Cutting. Tá? Dobrou o T, colocou ING, formou. To run, correr. Running, olha lá, consoante, vogal, consoante. Vai usar o progressivo, o contínuo, não se esquece, tá? Eu estou correndo a maratona de São Paulo. Então, coloca aí. Dobra o N e NG no final. To sit, né? Sentar, sentando. Aí você tem to sit, consoante, vogal, consoante. Dobra o T, que é a última letra. E depois acrescenta o ING, tá bom? Não esquece, lê, relê, lê de novo. Quando estiver cansado, descansa, gente. Descansa lendo, tá? Então, galera, vamos ver o que vocês aprenderam. Vamos colocar em prática, vamos treinar, vamos praticar isso daí. Coloquei aqui 2 exercícios bem simples, então de início aqui eu não vou traduzir, porque a segunda parte você vai ter que traduzir, né? Onde diz aqui, ó, agora faça a tradução de cada sentença no seu caderno, a última parte. Então, não vai dar para eu traduzir, mas vocês vão entender fácil, o vocabulário vocês conseguem entender, porque é um vocabulário bem simples. No entanto, eu peço que vocês coloquem todas essas frases no Google Tradutor e escute cada uma delas uma porção de vezes, muitas vezes, até que você se sinta confortável. Quando eu digo confortável, é você compreender quando estiver sendo dito, tá? E você também se sinta confortável na hora de pronunciar. Porque às vezes você entende, às vezes você consegue compreender e traduzir lendo, porém na hora de falar você não consegue. Por quê? Porque a nossa língua precisa de praticar isso daí. Você ficou anos só ouvindo o português para depois conseguir falar ele. Então,
é fácil de entender, que você não vai chegar lá em poucas aulas de língua inglesa e já conseguir pronunciar tudo corretamente. Não, você precisa de treino, você precisa de técnica, você precisa de prática. Não esqueçam de respirar bastante, não esqueçam de beber água enquanto estiverem estudando, tá? Para que a prática do estudo seja boa. Não esquece de respirar corretamente, porque senão vai te dar dor de cabeça, tá certo? Então vamos lá. Use a forma correta do presente contínuo para completar as frases com os verbos entre parênteses. Faça isso no seu caderno, tá? Você vai pegar lá, escrever lá no seu caderninho e tem os espaços em branco, que nem esse daqui, ó. They are still playing in the garden right now. Então, essa eu falei para você, mas as outras você vai dizer. Eles ainda estão no jardim. Né? Eles ainda estão brincando, eles ainda estão jogando no jardim. Agora mesmo, ou nesse momento, agora. Né? Right now é agora, no momento que está acontecendo. Lembra que o presente contínuo é algo que acontece no momento da fala. Essa ação está acontecendo no momento da fala. Tá, agora você já sabe o que você vai fazer. O verbo está entre parênteses no final da frase e aí você vai usar ele com o ing. O playing, normal, né? Só tira esse to aí, tá, gente? Não coloca esse to. Esse to vem sempre aí acompanhado para dizer que ele está no presente do indicativo, tá? Da forma normal dele. Agora, para colocar ele com o ing, playing, só acrescenta o ing depois desse y aí. Aí depois você tem a Sally, the country is 2 days. In 2 days. To leave. To leave é sair, é deixar. Então, esse leave já tem uma diferença. Olha lá nas regras e você vai ver aqueles que são terminados com a letra E. Ou com a letra E, como queira. Você vai retirar o E, colocar o ing. Tá? E aí você depois descobre aí o que a Sally vai fazer aí em 2 dias, tá? We to the prom together. Prom significa baile de formatura, tá? Se vocês não tiverem com alguma dificuldade aí, prom é o baile de formatura. To go é o verbo ir, né? Então, we are going. Opa, peraí. Essa parte não era para sair, mas o O, você não vai fazer nada, apenas acrescentar o ing no final. Going, tá? Going, nada de going. Já muita gente fica falando aí, going, nada disso. Going, tá? Depois tem aqui na 4, aí tem um espaço, my favorite chocolate cake. E tem o verbo eat, que também você só vai acrescentar o ing. Ah, mas esse aí tem uma vogal só, não tem aquele negócio de CVC, professor? Consoante, vogal, consoante? Tem sim, consonant, vowel, consonant. But, in this case, don't have. Mas nesse caso não tem, né? Tem vogal, vogal e consoante. Então, você não vai dobrar a letra, tá? Você só vai acrescentar o ing, tá? Add ing, adiciona. Né? O Richard, ele vai aí ter um encontro com a Mônica. Can you believe? Você consegue acreditar? Então, vê aí como que vai ficar, né? No presente contínuo, no momento que está acontecendo. E, por último, aqui no 6, você tem você, you, e o espaço para formar aí. Lembra, vai ter o sujeito, no caso é o you. Depois você precisa ter o verbo auxiliar aqui nessa formação verbal você vai colocar o to be. Depois o verbo principal, que no caso é o walk. Tira o to, né? O walk, como é o K, então só vai acrescentar o ing, né? Walking, tá? Você está caminhando, você está andando, né? É isso. E aí depois vocês fazem as traduções. Lembrem, quando a gente faz tradução,
algumas situações parece na nossa língua, porque você está acostumado com a gramática e as expressões idiomáticas da sua língua materna, em alguns momentos parece que não faz sentido, mas essa função é a do tradutor, é a do cara que vai traduzir. Você vai fazer o seguinte, vai fazer com que a pessoa que vai ler compreenda a essência, o que está sendo dito ali. É você que tem essa função quando você traduz, tá bom? Que é a parte 2 do exercício, onde você vai traduzir as 6 frases, colocando aí no teu caderno de estudo. E lembra, fala elas, faz um ditado delas, colocando o Google Tradutor para falar elas em inglês, aí você fala elas, escreve elas só em inglês, escreve elas só em português, para você estudar, para você compreender. Não adianta só escrever. Se você só escrever, só preencher o espaço em branco, você não vai falar inglês, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais. See you!